Ter repertório, saber de atualidades, vai te ajudar em qualquer redação, Enem, vestibulares e concursos, qualquer banca, qualquer tema. Então eu separei aqui para vocês 3 atualidades que estão envolvendo muito aí o ano de 2023, que podem te ajudar porque envolvem clima, comportamento, legislação, para que você saiba o que está acontecendo no Brasil hoje, tá? São atualidades brasileiras. Então, para que você entenda esses 3 pontos que são muito importantes, que é o impacto das chuvas, reforma trabalhista e mineração em terras indígenas. Bora que a gente agora vai falar sobre atualidades e eu vou te ajudar aí a aplicar isso na redação. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, prof de português e redação aqui do Português Sucesso, e toda semana tem pelo menos 3 vídeos novos para vocês. Hoje com atualidades, né? Porque isso é muito importante para você utilizar na sua redação. São repertórios. Lembra que eu falo sempre para vocês, tem que ter repertório para utilizar na redação? É isso aqui, é você saber algo além do que o tema te propõe, para você mostrar por que aquilo é um problema, quais são as causas, de onde vem, ou até mesmo fazer uma ligação de um problema com outro problema, tá? Eu vou ficar aqui no cantinho da tela, vou espelhar aqui essa minha tela de apoio, enquanto você vai deixando seu like, ativando a notificação e ficando por dentro do canal. Você sabe também que a gente corrige redações, né? Então, independente de qual concurso você vai fazer, qual banca, a gente corrige a sua redação, porque isso é o que você tem de mais importante para fazer. Se vocês quiserem que eu corrija a sua redação, tem o link aqui embaixo. E agora o nosso primeiro tema é o impacto das chuvas, um tema aí ambiental, um tema que envolve o clima, o ambiente, né, o ser humano. E a gente teve aqui, ó, porque que é uma atualidade, em janeiro de 2023, chuvas torrenciais atingiram o litoral norte de São Paulo. Quando a gente fala disso, atingiu o litoral norte de São Paulo, vem vários alertas, a questão do lixo, a questão da mobilidade urbana, a questão de como a cidade está planejada, né? Fora o clima. E as principais cidades afetadas foram São Sebastião e Ilhabela, cidades turísticas que não possuem infraestrutura adequada para lidar com a quantidade de mortos, feridos e desabrigados. E a gente volta e pensa assim, né? A gente não tem como impedir a chuva de cair, mas a gente tem como impedir os impactos. Ou, quais são os impactos? As cheias, né? A chuva, mais o lixo, o tratamento de esgoto, tá? A infraestrutura adequada para lidar com a quantidade, não só de mortos e feridos e desabrigados, que isso aqui também já é outra consequência, tá? Consequência da má administração pública. Além disso, a gente teve aqui que também em março do mesmo ano, a cidade de Rio Branco, lá no Acre, passou por um fenômeno semelhante. As chuvas intensas que atingiram a região acabaram por causar enchentes desastrosas, impactando a vida de milhares de pessoas na capital acreana. Então a gente tem o caso de São Paulo e o caso de Acre aqui como um bom repertório para você utilizar, caso fale-se de chuva, de meio ambiente, de consequências também que a gente tem, tá? E aí você tem que sempre lembrar, né? As chuvas por si só não podem ser impedidas por um governo, mas os impactos da chuva, sim. E aí entra o que a gente tem de administração pública, tá? Então coloca aí no seu radar que esses impactos da chuva na vida cotidiana, tá? Principalmente das metrópoles. Depois a gente tem aqui reforma trabalhista, vem se falando reforma da Previdência e também da reforma trabalhista há muito tempo. Então eu trouxe aqui os itens que vão influenciar aí, tá? 11 de novembro de 2017 entrou em vigor, né? Aqui, ó. Entrou em vigor a reforma trabalhista, cujo projeto de lei havia sido sancionado em julho pelo Temer, ainda o governo Temer. E as principais alterações consideram que as férias divididas em 3 vezes, tá? Antes era só 2. Jornada de trabalho de até 12 horas, antes era só 8. O que mais que a gente teve aqui? Que outros pontos? Tempo de deslocação, que é o tempo que o funcionário leva do trabalho até em casa, da casa até o trabalho. Tempo de contribuição e idade, os requisitos mínimos, né? Aqui, ó, tá desligado. Os requisitos mínimos que a gente tem. E isso quando a gente fala jornada de trabalho, expectativa de vida, né? O tema se liga até lá com expectativa de vida, vai que fala da expectativa de vida dos brasileiros, e você consegue citar que com a reforma
das leis trabalhistas, né? As pessoas têm mais tempo útil de produção e de trabalho. 15 anos de contribuição e 62 anos para mulheres e homens, 20 anos de contribuição e 65 anos de aposentadoria, tá? E após a reforma trabalhista de 17, diversas alterações foram feitas à consolidação das leis do trabalho, que é o CLT, e ainda geram muitas dúvidas nas pessoas, né? Com a pandemia, consequentemente, aumento da adesão ao teletrabalho e ao home office, foram definidas algumas regras para essa modalidade de trabalho. Quando a gente está falando de felicidade no trabalho e home office, a gente pode voltar e buscar aqui esses conceitos que a gente tem sobre reforma trabalhista e até o quanto, muitas vezes, hoje, né, existem novas maneiras de contratação, existe o teletrabalho, existem as questões do assédio no trabalho, a felicidade no trabalho, tudo isso você consegue citar também com a reforma trabalhista. Então, são 2 pontos aí já super atuais e vão fazer muita diferença na redação de vocês. Percebam que quando eu falo, a gente não tá falando aqui sobre cair chuva na redação, a gente tá falando sobre cair meio ambiente, estrutura, infraestrutura das cidades, consequências, e aí você pode citar a chuva. Aqui a gente fala de reforma trabalhista, não é só se cair sobre mundo, trabalho ou reforma trabalhista, mas se cair home office, se cair novas profissões, se cair expectativa de vidas, tudo isso você consegue fazer um paralelo e ligar com esses acontecimentos aqui. E por fim, a gente tem mineração em terras indígenas, tá? Que também foi lá no comecinho, em janeiro de 2023, nós paramos com uma cena que partiu o coração de muitos brasileiros, a descoberta de uma grande quantidade de indígenas da etnia Yanomami viverem em condições precárias. Lembra da valorização dos povos tradicionais? Olha um fato que teria tudo a ver para ser ligado, né? E várias denúncias, né, de impactos do avanço da mineração na região amazônica. No entanto, nos últimos anos, esse tema tem ganhado força. Para agravar a situação, o suposto envolvimento de autoridades e situações públicas como a Polícia Federal e o Exército trazem ainda mais holofotes ao tema, né? Então, valorização dos povos tradicionais brasileiros, se a gente falar de colonização, se a gente falar de Amazônia, se a gente falar de desmatamento, novamente meio ambiente, a mineração, trabalho ilegal, né? Tudo isso dá para utilizar também as minerações em terras indígenas como um ponto tanto argumentativo quanto um ponto aqui de repertório para vocês, tá? Então, muito rapidinho esse vídeo, 3 atualidades: questões climáticas e da chuva, reforma trabalhista e mineração em terras indígenas. Espero que vocês consigam utilizar na sua redação, depois me conta aqui qual é o tema. E se você quiser que eu corrija a sua redação, os links estão aqui embaixo. Um beijo!